Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29. Porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém. Deixa lá para mim, deixa no 29 para mim. 29 não, 28. Isso, deixa ele aqui para mim. Vamos falar com Deus, vamos fechar os nossos olhos. Fala conosco, Senhor. A palavra de hoje já foi lida, e eu te peço, venha abençoar todos nós que estamos aqui e aqueles que estão assistindo esse culto de qualquer parte de onde estiverem assistindo, seja ao vivo ou posteriormente, Senhor. Revela aos nossos corações o teu querer, a tua vontade. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Bom, eu costumo dizer que Romanos, carta de Paulo aos Romanos, é um livro, é um trecho da Bíblia extremamente difícil. Não sei se você já me ouviu falando isso alguma vez, mas eu considero Romanos um dos livros mais complexos da Bíblia, sinceramente. Até mais complexo do que Apocalipse, que muitas pessoas acham tão difícil. Eu acho o Apocalipse menos complicado do que Romanos. Romanos é difícil. Se você nunca leu esta carta, depois você leia, mas leia com bastante atenção e sem muita pressa. Quem escreveu Romanos foi Paulo. E Paulo, quando escreveu esta carta, ele ainda não tinha ido em Roma, nesta ocasião, para iniciar essa igreja. Já existia um povo reunido, já existia uma comunidade de gentios que estavam ali congregando, servindo a Deus, e Paulo escreve uma carta para eles que é muito diferente de todas as outras cartas, como por exemplo Coríntios. Quando você lê Coríntios, por exemplo, primeira carta e segunda carta aos Coríntios, você percebe que Paulo chama a atenção do povo, ele corrige. E Paulo não tem preguiça de corrigir, ele corrige mesmo. Quem entendeu, diga amém. Ele puxa a orelha, ele fala de bagunça, ele fala de imoralidade. Paulo fala que até na hora da ceia, aquele povo era complicado, que os mais ricos comiam tudo primeiro. Imagine só. Depois o povo chegava, um povinho mais simples, não tinha nem o que comer. Paulo falou assim: aí, quem tem fome vai comer em casa, aqui não é para isso não. Ele fala dos dons, porque era uma igreja que buscava os dons espirituais. Você vê lá capítulo 12, por exemplo, capítulo 14, por exemplo. Ele fala dos dons, mas era uma igreja que até com os dons espirituais, eles precisavam ser ensinados. A carta que ele escreve aos Romanos é diferente, por exemplo, da carta que ele escreve aos Gálatas. As cartas pastorais de Tito e de Timóteo, elas são diferentes, porque nesta carta ele não está chamando atenção, ele está falando da salvação, ele está falando do plano de salvação de Deus para a humanidade. Quem entendeu, diga amém. Ele está falando da justificação. Ele apresenta um termo, que é o termo predestinação, que é um termo extremamente difícil de falar. Eu, quando sou convidado, é difícil eu pregar Romanos, e eu geralmente, quando eu falo de Romanos, eu falo em rádio, em TV, e todas as vezes que me chamam para falar de Romanos, me dá até um frio na barriga, porque é difícil. Aqui, por exemplo, quando ele fala de predestinação, dois grupos se divergem na opinião,
Porque uns acreditam que Deus, quando cria a humanidade, quando Deus criou eu e você, por exemplo, Ele já predestinou a gente, ou para ser salvo ou para se perder. Então, independente de qualquer coisa, se eu sou predestinado, eu sou predestinado à salvação. Essa é uma forma de enxergar o texto. E existem outros que acreditam que essa predestinação é um chamado de Deus para a nossa vida. Que antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, você já estava predestinado a cumprir uma missão na presença de Deus. Mas são formas de nós entendermos. Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O que eu estou dizendo é que é um livro complexo. O que estou dizendo é que um livro que, se eu fosse pregar versículo a versículo desse livro, eu não sei quantos anos eu demoraria para pregar. Lutero chegou a dizer que a vida inteira, se ele pregasse só Romanos, ele ia ter muito ainda para falar, ia morrer sem falar tudo. Mas eu me deparei com esse texto. Eu pedi para que deixasse esse versículo aqui, porque foi esse versículo que pegou, queridos. Foi esse versículo que mexeu comigo. Ontem eu estava aqui na igreja, eu vim fazer manutenção no som da igreja, vim fazer algumas coisas, eu orei, busquei de Deus essa palavra para hoje. E esse texto aqui, queridos, esse versículo mexeu comigo. Porque esse versículo diz que todas as coisas, elas contribuem juntamente para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso bem. Quem entendeu, diga amém. Amém. Tudo. Então quer dizer que tudo que eu estou vivendo exatamente hoje é para o meu bem. Quem entendeu, diga amém. É difícil entender. Sinceramente, é muito duro entender isso. Eu contei aqui testemunhos que alguém me chamou e doou uma série de coisas para a nossa cozinha industrial. Isso foi para o nosso bem, sim ou não, queridos? Mais forte, sim ou não, gente? Sim, claro que foi para o nosso bem. Depois eu contei que um casal lá de Taboão da Serra, que eu conheci numa ocasião, esse casal se prontificou em ajudar a gente, trouxe uma empresa lá de Americana, esse pessoal veio lá de Americana, viajou aqui para São Paulo, fez o serviço de graça. Olhar para tudo isso e falar: pastor, cooperou para o bem. Faz sentido, irmãos. Ninguém questiona. Concorda? Quem concorda, diga amém. Isso aqui ninguém questiona. Então não é isso que eu quero pregar hoje. Não é dessas coincidências ou cristocidências, como tem gente que gosta de falar. Essa palavra não existe, né? Mas tem gente que acha que é coisa de Cristo, toda essa articulação favorável. Ei, é claro que nisso nós enxergamos a verdade desse versículo. É claro que quando alguém chega para mim e fala assim: pastor, eu encontrei uma pessoa na fila, eu encontrei aquela pessoa na padaria, eu encontrei aquela pessoa e através daquela pessoa uma porta se abriu. É claro que eu vejo uma dinâmica de Deus em tudo isso. Mas o drama acontece quando acontece alguma coisa que não é boa, e a gente olha e fala assim: mas não tem nada não, isso daí está cooperando para o meu bem. Aleluia. Daí o negócio fica estreito. Posso ouvir um amém, queridos? Aí pega. Daí quando a porta fecha, daí é quando o negócio é errado, daí é quando vem a falência, daí é quando acontece uma enfermidade, daí é quando o contrato não é assinado, aí é quando aquela porta maravilhosa de emprego não abre. Aí que nós temos que olhar e dizer: não tem nada, tudo isso está cooperando para o meu bem. Deus tem algo bom para a minha vida, e esse algo bom, ele vai acontecer independente de qualquer coisa. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus, você pode exaltar Jesus. Amém. Então, quando eu parei nesse versículo,
Eu falei, Deus, me ajuda a entender isso. Eu comecei a entender que nós estamos perante dois tipos de planos. Quantos planos eu disse? Dois tipos de planos. Sendo que um plano, eu chamo de plano micro. Micro, pequeno. A palavra grega, micro. Existe um outro plano, plano, no singular, que é um plano. Então existe o plano que é de salvação para a nossa vida. Existem micros planos, planos pequenos. Existe um plano maior para a nossa vida, que é o plano de salvação. Jesus lindo! Quem está entendendo, diga amém. Aqui entra uma grande distinção, porque esses planos pequenos, esses projetos pequenos que nós temos para a nossa vida, eu pude perceber que eles podem dar errado verdadeiramente, eles podem fracassar verdadeiramente. Um plano pequeno, poderemos dizer que é uma porta que pode se abrir ou não pode se abrir, não tem problema. Esse plano pequeno que eu coloco são as coisas da vida que são favoráveis ou não favoráveis. Tudo isso está no controle de Deus, está dentro do projeto de Deus. Mas o grande plano de Deus não é me prosperar, não é. O grande plano de Deus não é, queridos, fazer com que a pessoa pobre se torne rica. O grande plano de Deus não é curar a pessoa que está doente. Não é esse o grande plano de Deus. Porque se esse fosse o plano de Deus, nós poderíamos dizer que Deus se frustra, porque tem gente boa que morre, porque tem portas boas que não se abrem, existem projetos bons que não dão certo. E eu pude entender que esses pequenos planos, verdadeiramente, eles podem fracassar, eles podem ser anulados, eles podem ser abortados, eles podem ir para trás. Mas o plano maior de Deus, esse é o plano de salvação, e esse plano o diabo não pode tocar. E por quê? Porque vem de Deus, e o plano maior de Deus é salvar, é resgatar a nossa vida, é fazer de nós moradores do céu. Esse é o plano verdadeiro de Deus. Aleluia! Posso ouvir um amém, queridos? Então quer dizer, olha só, eu conversando no contexto. Então quer dizer que tem coisa que eu vou orar, que eu vou pedir, que parece bom, mas Deus não vai me dar, porque isso pode comprometer o plano macro, o plano maior, que é o plano de salvação. Daí esses dias aí me ligaram. Eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo. Esses dias me ligaram, me fazendo uma proposta para eu entrar na política. E não é a primeira vez. Daí entraram em contato comigo um pastor amigo, dizendo que tinha essa proposta, e que seriam 2 anos que eles dariam um programa de rádio para que eu pudesse trabalhar, eles dariam um salário, queridos, uma proposta grande, coisa para ganhar 30 mil reais por mês. É claro que eu gostaria de ganhar 30 mil reais por mês, ia ser muito bom, né? 30 mil por mês. Mas eu pensei, não é o plano de Deus. Posso ouvir amém, queridos? E Deus não deixou aquilo encher o meu coração. Eu não falo isso para me exaltar, eu falo isso porque eu entendi que eu poderia até aceitar, e eu poderia até me posicionar perante todos, dizendo: olha, se eu estiver lá, eu não vou me corromper. Só que nós não sabemos. É muito fácil você falar hoje: não vou me corromper. É muito fácil você falar: mas se essa proposta fosse para mim, eu também não ia aceitar. Eu queria ver se fosse. Eu queria ver se fosse. Está aqui, 30 mil reais. Eu queria ver se fosse. Eu queria ver se você está lá e chega a proposta. Então eu entendi que existem portas que Deus não vai abrir para nós.
que existem coisas que Deus não vai fazer acontecer, porque Ele tem um plano maior para a nossa vida, que não é prosperar, é nada disso. O plano de Deus maior é nos levar para o céu, e esse plano, ele vai acontecer, porque Deus tem uma obra na nossa vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você consegue dar um glória a Deus? Mas, queridos, eu estou aqui pregando algo que teoricamente é fácil pregar para vocês. Não é difícil pregar isso. É a prática que é difícil, porque a gente está lidando com sentimentos, como por exemplo de desilusão, porque nós fazemos um plano, nós arquitetamos um plano, criamos afeto com esse plano, amamos, e de repente Deus fala: não é isso que eu vou fazer na tua vida. Posso ouvir um amém, queridos? Não é isso. Deus pode de hoje para amanhã prosperar qualquer um que está aqui nessa igreja me ouvindo. Deus pode prosperar você absurdamente, se Ele quiser. Deus pode fazer hoje ainda, mas hoje é domingo, passou o carnaval, mas Deus pode fazer hoje ainda o meu telefone tocar, o seu telefone tocar, e fazer com que aconteça algo que você está esperando há muito tempo. Deus pode fazer isso. Você acredita? Quem crê, diga amém. Deus pode. Mas se isso comprometer o plano maior, Ele não faz. Então, quando o texto vai falar para a gente que todas as coisas contribuem, é claro que ele se refere às coisas boas, mas é óbvio também que ele se refere às coisas difíceis. Paulo era um homem que tinha um espinho na carne, e ele dizia que esse espinho era algo que machucava, que doía, que era um Satanás que esbofeteava ele todos os dias, mas aquele espinho tinha um propósito bom. Qual era o propósito daquele espinho? Não deixar a soberba entrar no coração de Paulo. Ele permanecia com seus pés no chão. Então existem coisas que Deus simplesmente não faz para que os nossos pés permaneçam no chão, para que nós não esqueçamos que Ele é o Deus da nossa provisão, que quem alimenta eu e você não é a mão do homem, quem alimenta eu e você é a mão de Deus. Então Deus permite nós ficarmos às vezes em condições até mais difíceis que nós precisaríamos ficar, mas é assim, porque Ele tem um plano maior para a nossa vida, que é o plano de levar eu e você para o céu. Você pode exaltar esse Deus maravilhoso. Aleluia! Amém, queridos? É difícil entender isso. Não é fácil. Não é fácil. Porque nós estamos lidando com coisas da nossa vida, do cotidiano. Então Deus, às vezes, permite dor na nossa vida. Às vezes Deus permite doenças na nossa vida. Quem entendeu, diga amém. E não é porque Deus não pode curar, queridos. Deus permite luto na nossa vida. Não é que Deus não tem poder de fazer, não é isso. Porque tem um plano maior de salvação. E se for para eu perder a salvação, Deus não vai abrir mão de mim nem de você. Ele abre mão dos planos pequenos da nossa vida, mas esse plano maior, Deus não negocia. Deus não negocia. Então Deus colocou no meu coração essa palavra, e Ele me fez entender por que existem planos que não dão certo. Quem está pronto para ouvir, diga amém. Amém. Em primeiro lugar, se não for para louvar o nome de Deus, no final, aqui no começo, Deus já permite que não dê certo. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Então não se preocupe se não deu certo. Pastor, mas tinha tudo para ser mesmo. Tinha. Lá na frente não seria. Então, para que a decepção não fosse maior na frente,
Ele permite aqui a queda, Ele permite aqui a ruína, Ele permite aqui ser sabotado, para que lá na frente aquilo que Ele fizer possa louvar e exaltar ao nome dEle. Por isso, se você está triste, chorando, acalma o teu coração. Deus tem algo melhor e maior para a tua vida. Aleluia! Glória a Deus. Amém, queridos? Tudo coopera para o bem. Por quê, pastor? Segundo lugar, se Deus não deixou dar certo esse aqui, porque o melhor é o que Ele vai fazer na frente. Diga para o seu irmão do lado: Deus tem o melhor para você. Não era esse aqui, irmãos, era outro. Não discuta com Deus. Eu lembro quando a gente tentou comprar esse prédio a primeira vez, foi antes de comprar do lado de cá. Eu queria ter comprado esse na época, e não deu certo. Fiquei tão chateado, irmãos. Fiquei chateado, porque eu queria esse. Deus falou assim: mas não é esse que eu vou te dar, vou preparar outro para a igreja. Eu não sei se você conhece o testemunho daquele prédio de lá que nós compramos, mas nós fomos assinar o contrato, e no dia, não sei se o pastor Deno já me ouviu contar isso, pastor. Acho que o pastor nunca me ouviu contar isso. Mas no dia que nós fomos comprar esse prédio aqui, nós daríamos uma entrada, e nós íamos parcelar na época 120 mil reais. É bastante dinheiro, irmãos. Quem concorda, diga amém. Essa igreja nossa é bastante dinheiro. Tem igreja que isso daí não é nada, mas para a gente é muito. E nós fizemos um contrato, e lá no contrato estava escrito que esses 120 mil reais nós pagaríamos em tantas vezes. Estava tudo certinho, tudo acordado, valor da entrada, tudo certinho. Chegamos lá, irmão, no cartório, só para assinar. Entregamos os documentos. Na hora que a mulher do cartório foi ler, o senhor Manuel, que era o antigo proprietário, falou assim: opa, está errado. Eu quase caí para trás, irmãos. Ele falou assim: esse valor aí de débito, pode tirar esse valor aí. Falei: como é que é? Não, pode tirar esse parcela aí, deixa para lá. Falei: como é que é? Não é possível. Queridos, na hora de assinar, ele deu o desconto de 120 mil reais para a gente, para a glória de Deus. Pode aplaudir Jesus? Comprou à vista. Compramos à vista. E eu reclamando porque esse aqui não deu certo. Depois de anos nós fomos comprar esse. Era o mesmo valor antigo. Não teve nem reajuste. Só que na hora de nós comprarmos, o senhor Oswaldo não queria fazer negociação, não queria mexer no preço. Só que a gente olha, irmãos, e quando você ora, Deus move os céus e a terra para te abençoar. E Ele teve que mexer no preço, não porque eu quis, porque Deus estava na frente da obra. E nós compramos, e mês que vem nós vamos quitar para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Amém, queridos? Em segundo lugar, eu quero deixar uma palavra para você, que é a palavra continuidade. Repita comigo: continuidade. O que é continuidade, pastor? É continuar. Continuidade vem da palavra continuar. E 3 coisas nós precisamos continuar fazendo quando o projeto é errado, quando o nosso castelo cai, quando o plano que nós tínhamos não dá certo. 3 coisas são necessárias para você continuar. Primeiro, continue na presença de Deus. Não deu certo, não aconteceu, não abriu, não funcionou. Continue na presença de Deus. Ainda que esteja doendo teu coração, ainda que você esteja revoltado com a vida, permaneça na presença de Deus, e já já Deus vai manifestar a glória dele sobre a tua vida. Aleluia! Glória a Deus. Primeiro lugar, continue na presença de Deus. Segundo lugar, continue orando. Oração deve ser constante. Não oscila na tua oração. Não aconteceu, continue orando. Começou a acontecer, voltou para trás, esquece, continue orando. Posso ouvir amém, queridos? E em terceiro lugar, o que eu devo continuar, pastor? Você deve continuar agradecendo a Deus. O contrário de agradecer a Deus é você murmurar,
E quando você está murmurando, você está duvidando do poder de Deus, daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Por isso, se deu certo, agradeça. Se deu errado, foi livramento, agradeça mesmo assim. Se não foi do jeito que eu queria, agradeça mesmo assim, porque é Deus te livrando, te privando, Deus preparando coisas melhores para mim e para você. Aleluia! Exalte a Ele nessa noite. Glória a Deus. Mais forte as palmas, aleluia. Quem entendeu, diga amém. E quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, eu fiz uma espécie de retrospectiva. Eu comecei a lembrar. Você vê que eu já contei uns testemunhos aqui para vocês, né? Coisa que me veio agora. Mas eu comecei a lembrar uma série de coisas. Eu me converti em 93, irmãos. 30 anos de conversão. Eu sou pastor há 21 anos. Então nesses anos, eu tenho 40, vou fazer 42. Olha, a maior parte da minha vida na presença de Deus. Nunca me desviei da glória de Deus. E nesses anos, essas verdades que eu acabei de falar para vocês, elas estiveram muito presentes na minha vida. Só que hoje em dia, depois de tudo, hoje em dia, eu tenho mais maturidade para lidar com algumas coisas. E essa maturidade me trouxe algumas verdades aqui dentro, que elas estão impregnadas em mim. Impregnadas. Aconteça o que acontecer, elas estão marcadas no meu coração. E dessas coisas eu quero deixar para vocês hoje. Você pode esquecer o que eu preguei de agora para trás, mas tenta guardar pelo menos essas 3 coisas que eu vou falar para você agora. Posso ouvir um amém, queridos? Então abre o coração para ouvir. Primeira coisa, quando você olhar para um versículo como esse, que diz que tudo que está acontecendo, acontece para o nosso bem. Primeira coisa que deve estar impregnada em você é a verdade de que Deus conhece todas as coisas. Posso ouvir amém? Amém. Repita comigo, Deus, mais alto, diga Deus, conhece todas as coisas. E você fala assim, nossa pastor, eu pensei que você ia falar uma frase tão mais elaborada, tão mais teológica, né? Não, queridos, é essa verdade que tem que estar impregnada aqui. Deus conhece todas as coisas. Tem pessoas que não estão mais aqui do meu lado, do teu lado, porque Deus conhece todas as coisas. Existem coisas que poderiam ter dado certo há muito tempo atrás, não deram certo ainda, sabe por quê? Porque Deus conhece todas as coisas. Pastor, mas eu estou frustrado, eu estou revoltado, eu estou triste. Aquieta o teu coração. Deus conhece todas as coisas. Aquilo que você não conhece, Ele conhece, e Ele sabe sim o que é melhor para mim e para você. Quantos podem aplaudir ao nome do Senhor? Aleluia! Dá glória a Deus. Segunda coisa, segundo lugar, já estou ensinando. Segunda coisa, é a verdade que Deus pode fazer todas as coisas. Repita comigo, Deus pode fazer todas as coisas. Todas as coisas Ele pode fazer. Então a mãe de Jesus falou para aqueles homens: faça tudo o que Ele vos disser. Jesus falou, onde tem água, trouxeram água, e Ele transformou a água em vinho. Porque Ele pode fazer todas as coisas. Existe um atributo que pertence a Deus, que Ele é exclusivo de Deus. Qual atributo? Criador. Nós não criamos nada, queridos. Nós transformamos matéria-prima. Ah, eu crio uma cadeira. Não, você não cria uma cadeira, você transforma a madeira em cadeira. Quem cria é Deus. E Deus cria, Ele traz à existência aquilo que não existe pela sua palavra. Amém, papai. Ele abre uma porta, não precisa nem ter parede. Ele abre porta onde não existe porta. Posso ouvir amém, queridos?
Ele prepara caminho onde não existe caminho. Ele traz à existência aquilo que não existe. Então eu quero que essa verdade, em nome de Jesus, esteja impregnada no teu coração, nas suas maiores lutas, nas suas maiores dores, nos seus questionamentos, por que Deus fez ou por que Deus não fez. Guarde essa verdade no teu coração. Deus pode fazer qualquer coisa. Ele pode trazer vida para quem está morto, Ele pode ressuscitar, Ele pode curar um enfermo, Ele pode abrir porta de emprego, Ele pode libertar a pessoa da droga, Ele pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é o Deus Criador, e esse Deus vai agir na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Aplauda Ele mais forte. Aleluia! Em terceiro e último lugar, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que surpreende. E Deus já me surpreendeu várias vezes, irmãos. Chegou, e eu achei que não ia ser naquela hora, e veio. Fez melhor do que eu esperava que Ele fizesse. Transformou maldição em bênção. Transformou lágrima em sorriso aqui na minha boca. Deus tem surpresa para você, aleluia. Deus tem surpresa para a tua vida, irmã. Obreiro, levante a sua mão para o céu, aleluia. Deus falou com alguém nesse momento que o seu coraçãozinho está triste, está até apertado, aleluia. Deus falou com você nessa noite. Alegra o teu coração, porque o Deus que você serve, Ele não é um Deus pequeno. O Deus que você serve, Ele não é um Deus limitado. O Deus que você serve, Ele é o Deus que surpreende. Tem surpresa de Deus chegando para a tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor e exaltar a